13. Diz assim o texto: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selvagens, ao Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém. Senhor Jesus, precisamos do Senhor em todo e qualquer momento da nossa vida. Precisamos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, o mesmo Espírito que trouxe cada um dos irmãos aqui nesta noite, Deus. Que o Senhor possa falar ao coração do Teu povo, que o Senhor possa falar ao meu coração também, que nós sejamos edificados enquanto a Tua palavra é ministrada para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Tem um filósofo, um autor na realidade, chamado Robert Campbell. Ele descreveu a culpa dessa seguinte forma: o sentimento que uma pessoa tem de ter errado, violado algum princípio ético, moral ou religioso. Associado de modo típico a essa consciência está um grau muito baixo de autoestima e um sentimento de que o erro cometido deve ser expiado ou compensado. Ele, na realidade, está discutindo o que é culpa na perspectiva da psicologia, na perspectiva da psicanálise, na perspectiva das ciências sociais, né? O que é a culpa? Vejam que ele apresenta isso como um sentimento. Ele diz que essa culpa é um sentimento que a pessoa tem de ter errado, de ter violado algum princípio, de não ter conseguido acertar em algum momento. E ele completa dizendo: esse sentimento que a pessoa tem, geralmente está associado com uma consciência de baixa estima. A pessoa não tem uma estima muito alta por si mesma, e por isso ela se sente dessa forma. Ela se sente constrangida por não ter acertado determinada coisa. Um autor evangélico chamado Norman Champlin, ele definiu a culpa dessa forma: é a condição moral ou legal que resulta da violação de uma lei escrita, moral, intuitiva ou espiritual. Veja, a grande diferença entre os dois autores é que o primeiro autor, o Campbell, diz que a culpa é um sentimento. A pessoa errou em algo, errou em alguma coisa, ela tem a impressão de que ela infringiu uma lei e ela sente que está de forma incorreta, ela se sente inadequada. O Champlin, ele vai um pouquinho mais além, até porque é uma definição teológica. Ele diz: a culpa é uma condição moral. Vejam, enquanto as ciências sociais vão chamar a culpa de apenas um sentimento,
o Champlin vai dizer, é uma condição, não é só um sentimento. Como a gente sabe, os sentimentos oscilam muito, né? Eles vão e vêm constantemente. E muitas vezes eles não são nem confiáveis, né? Quantas vezes a gente poderia se sentir culpado de forma injusta, talvez, ou sentir-se culpado sem realmente ser. Mas a definição do Norman Champlin é muito legal, porque ele diz, olha, na realidade a culpa não é um sentimento, ela é uma condição. Independente de você sentir ou não, você pode ter transgredido a lei de Deus, você pode ter feito algo que vai contra a lei de Deus, você pode ter feito algo que vai, inclusive, contra a sua consciência, mas que de tanto insistir em fazer determinada coisa, aquilo já se tornou certo, aquilo não te incomoda mais, ou seja, você conseguiu cauterizar a sua consciência. Eu acho muito interessante esse termo cauterizar, porque ele vem da medicina, né? A ideia de você pegar um bisturi elétrico, por exemplo, e cauterizar algo para que ele não sangre mais, para que ele morra, para que aquilo que está ali talvez putrefando, esteja ruim, seja tirado. Ou seja, você pega algo e simplesmente queima. Aquela parte que está cauterizada, ela não vai incomodar mais, não vai doer mais. É isso que a gente faz às vezes quando a nossa consciência está afetada por um sentimento de culpa. Pode ser até que eu e você consigamos fazer isso, cauterizá-la. A gente insiste em fazer, a gente arruma uma justificativa, a gente faz mais uma vez, até que vai ter um momento que a gente vai conseguir ficar tranquilo. A gente não se sente mais incomodado com aquilo. Isso quer dizer que a culpa desapareceu? Só se a gente entendê-la como um sentimento. Se a gente percebê-la de forma bíblica como uma condição do homem diante de Deus, não. Ainda que eu e você não nos sintamos culpados, permaneceremos assim. Ainda que a gente tenha cauterizado a nossa mente, permaneceremos neste estado de culpa diante de Deus. Nesse texto que eu li, eu queria tratar com vocês sobre isso. Talvez se fosse dar um título a essa mensagem, seria Entendendo e Enfrentando a Culpa, biblicamente. Entendendo e enfrentando a culpa de uma forma bíblica. Como lidar com isso? Como é que nós podemos lidar com isso que a psicologia chama de sentimento, que a Bíblia chama de condição? Se você puder me acompanhar com a sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17, nos mostra Deus estabelecendo a primeira norma para o homem. Ele diz assim, Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus estabeleceu uma norma moral para o homem. Não faça isso. É interessante notar, irmãos, que a criação da mulher, a proposta de criação da mulher, só vai acontecer no versículo 18. Nesse momento, apenas o homem estava. Percebam que é só no versículo 18 que o Senhor vai dizer: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Mas Deus chama o homem e diz a ele: não coma dessa árvore, não prove do fruto dessa árvore. Se você comer, vai ter uma consequência para a sua vida. Você vai morrer. Tudo bem até aí. E Deus cria Eva, Adão fica muito feliz, né? Eu acho interessante a descrição que aquela Bíblia, a nova tradução na linguagem de hoje, né, faz quando Deus apresenta Eva a Adão. Não sei se vocês já viram, a NTLH traduz assim, diz que Adão olha para Eva e diz assim, agora sim. A NTLH descreve dessa forma, agora sim. Ou seja, Adão recebe Eva, presente de Deus,
Isso me lembra muito o texto lá de Provérbios, né? Que diz que a herança vem dos pais, mas a esposa prudente é um presente do Senhor. É a quem nós devemos pedir uma esposa prudente, né? Tá, mas Deus providencia Eva para Adão e chega um determinado momento, eu não sei, irmãos, quanto tempo se passou. Não dá para determinar quanto tempo eles viveram no jardim antes de pecarem. Mas viveram muito bem nesse período, viviam apenas eles dois. Até que um dia, diz a Bíblia, está aí no versículo 1, logo de Gênesis 3, que o diabo tomou o corpo de uma serpente e que fala através dela, e que chega para Eva e para Adão e começa a colocar em dúvida aquilo que Deus tinha falado. É interessante, irmãos, como o diabo, usando aquele animal, começa a levantar dúvidas na mente de Eva, na mente de Adão, sobre as coisas que Deus tinha falado. O que ela faz na realidade é questionar as motivações de Deus. E ela começa assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus tinha dito a Eva. Deus não disse que ela não poderia comer de toda a árvore do jardim. Mas é assim que o diabo faz ao falar com Eva. Ele, na realidade, já começa distorcendo, já começa deixando a ordem mais restritiva do que o que ela era. Deus tinha dito, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando Satanás fala com Eva, ele diz assim, ele disse para você não comer de toda a árvore? Foi isso que ele falou? E ela diz, não foi isso não. O que ele disse é que eu não deveria comer dessa árvore e nem tocar nela. Percebam que a dúvida que ele levanta já faz com que ela siga por outro caminho também. Não está registrado, irmãos, Deus dizendo, não toque na árvore. Não está registrado. O que está registrado é, não coma. No dia que você comer, você vai morrer. Mas a conversa vai um pouco mais adiante. Quando o diabo percebe que na realidade Eva estava lhe dando ouvidos, estava na realidade começando a dialogar com ele. E eu acho isso muito interessante, irmãos, porque muita coisa começa quando a gente simplesmente começa a dialogar sobre algo que não deveríamos. Sobre algo que não deveria haver sequer discussão. Mas quando a discussão começa a haver, quando a gente começa a debater determinadas coisas, não tenha dúvida, não tenha aquilo que já foi plantado no coração. A dúvida já é plantada no coração, e isso acontece naquele momento. E aí o diabo chega para ela, no versículo 3, né? E diz, finalzinho do versículo 3, é certo que não morrereis. Não, você não vai morrer não se preocupe. E aí completa, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vejam, irmãos, que na realidade a serpente está iludindo, está atacando o coração de Eva, está tentando trazer à tona aquilo que poderia estar lá no fundo. E Eva começa a dar corda a isso. Eva começa a conversar. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de uma música de um cantor muito antigo chamado Feliciano Amaral. O nome da música, eu acho que é A Centésima Ovelha. Tem um trechozinho da música que ele diz, ele falando da ovelha que se perdeu, né? Ele diz assim, deve ter ouvido a enganosa voz de um certo inimigo, astuto e feroz. É chegada a noite, o sol já descansou, e a minha ovelha não voltou. É um cantor muito antigo, mas essa letra dessa música sempre me chama a atenção. Sempre que, de alguma forma, o diabo acaba querendo cochichar alguma coisa no meu ouvido, eu fico lembrando muito dessa música, sabe? Do quanto isso é verdade na vida de tantas pessoas, que uma vez aqui conosco, começaram a questionar a verdade de Deus, começaram a questionar o amor de Deus por nós, começaram a questionar as motivações de Deus para aquilo que Ele fala para a nossa vida,
E quantas pessoas se perderam? É isso que está acontecendo com Eva nesse momento. É como se o diabo dissesse: Eva, na realidade, Deus sabe que você não vai morrer. O que Ele não quer é compartilhar conhecimento com você. Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Ele. Você vai conhecer o bem, você vai conhecer o mal. Você vai ser como Ele. É por isso que Ele não quer que você coma. Nesse momento, diz o versículo 6, o desejo por sentimentos, né? Poder, conhecimento, começa a surgir no coração de Eva. E narra Moisés ao escrever Gênesis, no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Irmãos, a árvore estava lá o tempo todo. Quanto tempo eles conviveram com aquela árvore? Por que é que só agora Eva olha para aquela árvore e ela acredita que é uma árvore boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento? Por que só agora? Por uma coisa simples. Ela tinha acabado de dar ouvidos ao enganador. Ela tinha acabado, irmãos, de dar ouvidos ao inimigo das nossas almas. Só isso. Aquela árvore esteve lá o tempo todo, até o dia que o diabo questiona ela e diz: será que é ruim mesmo? Será que você vai morrer se você comer? Será que se você fizer apenas isso, Deus vai se entristecer tanto com você assim? Quantas vezes o diabo diz isso a mim e a você, né? Quantas vezes o diabo diz: mas e aí, se você só provar? A carne é fraca, né? Se você só provar, será que vai ser um negócio assim tão terrível? Será que vai ser um negócio assim tão ruim, se você só provar? E Eva simplesmente caiu nessa conversa. Ela tinha desejo realmente por um conhecimento acima daquilo que Deus havia determinado para ela. Ela tinha desejo por um conhecimento realmente autônomo, à parte de Deus. E ela toma daquela árvore, e ela come, e ela também dá ao seu marido. Nesse mesmo momento, diz o texto no versículo 7, que os olhos deles se abrem. Eu acho interessante, irmãos, é que parece que esse abrir, parece que foi colocado aí de forma irônica, né? Porque os olhos de um morto, na realidade, se fecham. Não é isso que acontece? Quando alguém morre, os olhos físicos dele se fecham. Mas quando ela morreu espiritualmente, diz o texto que os olhos dela se abrem. E quando os olhos se abrem, o que ela vê não é o que ela esperava. Ela que na realidade, enganada pela voz do diabo, começou a questionar as motivações de Deus, começou a questionar a bondade de Deus. Os olhos dela agora se abrem e ela percebe, a única coisa que ela percebe é que ela está perdida. É só o que ela percebe. Ela olha para ela olha para o marido e ambos percebem que estavam nus. Os olhos deles se abrem apenas no momento em que eles vão perceber a miséria da vida deles naquela hora. Que eles tinham acabado de morrer espiritualmente. Porque simplesmente duvidaram da bondade, do cuidado e do amor de Deus. E deram ouvidos ao enganador. Nesse mesmo momento, eles se perdem. Eles olham e dizem: eu estou nu. Agora, uma outra coisa que é interessante desse mesmo versículo é que não é Deus quem diz que ele está nu. Algumas pessoas dizem que a culpa só existe porque a sociedade ensinou a você o que é certo e o que é errado. Porque desde que você nasceu, seus pais começaram um condicionamento. Faça assim, não faça assim. Haja dessa forma, não haja dessa outra. E se não fosse assim, você não se sentiria culpado. Mas vocês percebem, irmãos, que na realidade, em momento nenhum, Deus disse a eles: vocês estão nus. Isso não aconteceu em momento nenhum. O texto diz que são eles que se percebem nus. São eles que se percebem diferentes. E outra coisa, eles sabem que estar nu não é bom. Veja que interessante.
Eles percebem a condição deles e percebem que isso não é bom. Tanto percebem que não é bom, que na mesma hora eles vão providenciar folhas de figueira para se cobrirem. Na mesma hora. Não foi Deus que falou. Não foi a sociedade que disse. Não estava escrito em lugar nenhum. Eles não foram condicionados a se sentir culpados porque estavam nus. Eles apenas desobedeceram a Deus. E quando fizeram isso, imediatamente, eles percebem o estado que eles estão. Eles olham um para o outro, percebem que pecaram, percebem que estão nus, percebem que isso não é bom e percebem a condição de culpado na qual eles vão viver a partir daquele momento. O versículo 8 mostra as consequências disso que eles fizeram. É interessante, irmãos, como a culpa, traz medo e vergonha. Um sentimento completo de inadequação. Não tem jeito, sabe? Eles transgrediram a lei de Deus e agora eles se sentem envergonhados, eles se sentem com medo. Sentimentos que eles nunca tinham experimentado antes. Nunca tinham experimentado antes o que era medo, o que era vergonha. Mas agora eles sabem, apenas porque desobedeceram a Deus. Diz o versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Por que é que agora eles se escondem? Por que é, irmãos, que agora eles simplesmente se escondem? Dia após dia, o Senhor Deus falava com eles. Dia após dia, o Senhor Deus tinha um tempo de comunhão com eles. Por que é que agora eles se escondem? Não é a mesma coisa que acontece comigo e com você, quando a gente peca contra alguém? A pessoa nem sabe, A pessoa às vezes nem sabe que a gente pecou contra ela, mas a gente se sente envergonhado. E às vezes a vergonha é tão grande que a gente não consegue disfarçar. A pessoa pode até não saber o que está acontecendo, mas olha para a gente e diz: o que foi? Está acontecendo alguma coisa? E a gente faz: não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. E essa cara? É a única cara que eu tenho, não tenho outra não. Não é assim, a gente não fica assim. Quando a gente sabe que a gente pecou, que a gente fez algo de errado contra alguém, e aquela pessoa não sabe ainda. Esse sentimento foi experimentado pela primeira vez por Adão e Eva. Ao ouvir a voz do Senhor, eles se escondem. Quando Deus procura por eles, no versículo 10, eles explicam por que estavam se escondendo. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, eu tive medo. Eu estava nu, então eu simplesmente fiquei com medo. Eles estavam agora com medo do Senhor. É interessante, irmãos, que mesmo no meio desse pecado que eles estavam, mesmo agora mortos espiritualmente, a primeira pergunta que Deus faz a eles não é: o que vocês fizeram? Não é a pergunta que a gente faz quando alguém peca contra a gente? Não é isso que a gente faz? A depender da gravidade do pecado, a gente confronta o nosso ofensor e diz: o que é que você fez? O que é isso que você fez? Me diga aí, o que foi que você fez? Mas não é isso que Deus faz. É óbvio, irmãos, que Deus sabia o que eles tinham feito. É óbvio que Deus sabia onde eles estavam. É claro que a pergunta é retórica. É óbvio. Mas a primeira pergunta que Deus faz é: onde é que vocês estão? Eu estou aqui, no mesmo lugar onde tenho estado todo santo dia esperando vocês. Cadê vocês? Não é interessante? Deus percebendo o distanciamento do homem, percebendo que ele agora está morto em delitos e pecados, Deus não se afasta dele. Deus não o condena à perdição. Deus simplesmente não vira o rosto. Mas o Senhor continua a procurar esse homem, imediatamente após o pecado. Lembrem disso, irmãos. Imediatamente após o pecado. Ele não está lá para lançar o pecado no rosto do homem de imediato. Mas diz: você está onde? Onde é que você está?
quando o homem aparece e diz: Senhor, eu estava com medo. Eu estava com medo, eu estava com vergonha, eu estava nu, eu não sabia o que fazer, então eu me escondi. Isso é a narrativa de como começou a culpa. Foi o primeiro momento. Foi a primeira vez que alguém sentiu a culpa e percebeu o estado em que estava. Isso não foi colocado na cabeça de Adão e Eva por nenhuma lei social. Não foi colocado por nenhuma norma da sociedade. Mas, na realidade, surgiu no coração deles espontaneamente no momento em que eles morreram espiritualmente. Ou seja, a culpa é algo natural na vida de uma pessoa que morreu espiritualmente, que provou o que é o pecado. Ou seja, a culpa é algo natural na vida de qualquer um de nós. Qualquer um de nós. O salmista Davi, no Salmo 51, diz: eu nasci em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele tinha plena consciência de que ele nasceu nessa condição de pecador. Algumas pessoas não muito cristãs olharam para esse texto do Salmo 51 e disseram: não, talvez Davi esteja dizendo isso porque talvez ele fosse um filho ilegítimo. Não tem por que dizer isso, irmãos. O texto se coaduna, reflete toda a teologia bíblica. É exatamente o que Davi estava dizendo. Eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. No momento em que eu cheguei neste mundo, eu já era um pecador, porque eu sou descendente de Adão. Eu não preciso me sentir culpado, eu estou em um estado de culpa. Eu e você não temos como nos livrar disso da forma que as ciências sociais propõem. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que a forma que é proposta atualmente pela ciência social foi tentada desde o começo. Foi a primeira coisa que Adão e Eva fizeram. Foi a primeira coisa. Então, hoje, o que a psicologia faz, o que a psicanálise faz, não é diferente do que Adão e Eva fizeram. A forma mudou, mas não é essência. Hoje, quando você senta diante de um terapeuta, a primeira coisa que ele quer fazer é tirar de você o sentimento de culpa. E como é que ele vai fazer isso? Tentando maquiar. Tentando dizer: será que é tão errado? Será que isso que você fez realmente é tão errado assim? Será que não tem uma perspectiva da qual isso que você fez não tenha esse peso todo que você está dando? Será que você não está fazendo tempestade em um copo d'água? Adão e Eva fizeram exatamente isso. Quando eles perceberam que estavam nus, diz o versículo 7, Gênesis 3, 7, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vejam, eles pegaram folhas e prepararam essas folhas, eram folhas grandes, prepararam essas folhas e prepararam uma roupa para se cobrir, porque eles se percebiam nus e culpados. Agora vejam que interessante, irmãos, eles achavam que de alguma forma eles poderiam fazer isso, que eles poderiam, cobrindo o seu corpo físico, tratar o que estava no seu coração, tratar o estado de pecaminosidade no qual eles se encontravam agora. Mas isso era impossível de acontecer, porque da mesma forma que eu e você fazemos algumas vezes, quando a gente quer se livrar desse sentimento incômodo de culpa, quando a gente tenta mascarar o nosso erro, às vezes isso não dura muito, né? As folhas de figueiras também não. Elas apodrecem. Logo, logo, elas apodreciam, começavam a cair, e eles começavam a perceber que estavam nus de novo. E eles precisavam correr a figueira novamente, pegar mais folhas para se vestir. Então, não adianta resolver dessa forma, não adianta querer mascarar apenas o exterior. Outras pessoas, no decorrer da história, pensaram em fazer isso. E eles eram conhecidos como fariseus. E contra eles
Jesus pronunciou, irmãos, um dos discursos mais duros da Bíblia. Mais duros. Eu nunca vi tanta dureza quanto em Mateus 23. Se a gente lê aquele texto de Mateus 23, é simplesmente terrível. E o Senhor olha para aqueles homens, para os fariseus, que estavam fazendo exatamente aquilo que Adão e Eva fizeram lá no começo, tentar mascarar a sua culpa, tentar dar uma roupagem mais bonitinha no seu pecado, tentar chamar de um erro. Não, foi só uma falha. Não foi assim um pecado. Foi só uma falha. Jesus olha para eles em Mateus 23, versículos 27 e 28, e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ou seja, não adianta tentar mascarar o estado de culpa no qual o homem vive. Não tem como. Por mais que eu e você nos esforcemos, isso vai sempre retornar. Isso vai sempre voltar. Porque não é um sentimento que você possa maquiar temporariamente. É mais ou menos como a gente faz quando a gente se prepara para sair, né? A gente para na frente do espelho e, a depender, isso varia de pessoa para pessoa, você pode gastar, 2 minutos e meio, por exemplo, para se arrumar. É o meu caso. Não gasto mais do que isso para botar um pouquinho do cabelo para cá, um pouquinho do cabelo para cá, enquanto o Valdalice me pergunta o que é que eu estou penteando ainda. Mas assim, aí eu boto um pouquinho para cá, olho no espelho, faço assim e pronto. 2 minutos e meio. Algumas outras pessoas vão passar 35 minutos, 45 minutos, enquanto botam um pouquinho de pó, um pouquinho de blush, um pouquinho de base, alguma coisa assim. Até dá um aspecto um pouco diferente. Mas, apesar daquele aspecto que fica bonito, e é bonito mesmo, mas a gente sabe que não é o real, né? Não é o de verdade. Daqui a pouquinho essa mesma pessoa vai chegar em casa, vai recorrer àquela mesma maletinha e pegar um produtozinho desse tamanho com um nomezinho diferente, demaquilante. Não é? Vai pegar o tal do negocinho lá e aqui, ó. Começar a ser aquela pessoa que ela era antes de ir para o culto. Algumas vezes, é isso que a gente tenta fazer para aliviar o sentimento de culpa. A gente quer tentar mascarar, quer tentar pintar, dar uma outra roupagem. Mas não funciona, irmãos. Não funciona. Porque é o estado em que está a alma. Não adianta você pintar o rosto, que a pintura do rosto não vai modificar a pele. Não vai modificar o contorno da sua pele de verdade. É apenas temporário. É só temporário. Tentar encobrir o nosso erro. Tentar chamar de outra coisa. Tentar dizer que, não, na realidade as pessoas estão, assim, acrescentando muito mais. Não foi isso tudo. Quando eu e você sabemos a verdade, Adão e Eva tentaram isso também. Os fariseus tentaram isso. E hoje a psicologia se esforça muito para fazer isso. Mas quantas vezes é difícil? Quantas vezes eu converso com pessoas que dizem: pastor, eu tentei de todas as formas. Eu tentei com um psicólogo, eu tentei com uma terapia de grupo, de alguma coisa, mas eu não conseguia mudar. Eu não conseguia aliviar aquilo que estava na minha alma. Quantas vezes a gente simplesmente não consegue? Uma outra técnica que nós usamos para tentar aliviar esse sentimento, e esse nosso estado, né, é transferir a culpa para o outro. A mesma coisa que Adão e Eva fizeram. A mesma coisa. Quando Deus fala com Adão,
É a segunda pergunta que Deus faz, né? O que você fez, Adão? Ele olha, e está aí no versículo 12, Gênesis 3:12. Ele olha e diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ou seja, em um breve versículo, em uma frase com poucas palavras, Adão está tirando a culpa dele e colocando em quem? Em Deus e na mulher. De forma tão breve, né? Às vezes, irmãos, assim, é inegável o quanto nós somos filhos de Adão, né? O quanto nós somos descendentes de Adão. Uma frase breve e pequena. A culpa não foi minha. Não foi minha de jeito nenhum. Foi dela. Foi ela que fez. E outra coisa, deixa eu dizer para o senhor. Ela que me deu foi o senhor. Eu não fui buscar, não. Eu estava aqui sozinho. Foi o senhor que providenciou essa mulher. E foi ela que me deu desse fruto. É verdade, eu comi. Mas assim, é a mesma coisa que Adão fez. Sabe, a mesma coisa. A gente ainda tenta fazer hoje. Transferir. É verdade, irmãos, que há aspectos da culpa que são meus e que são de outras pessoas. É verdade que quando eu cometo um erro provocado por outro, é óbvio que o outro vai dar conta a Deus do que ele fez. Mas eu vou dar conta a Deus do que eu fiz. Não tem como eu chegar diante de Deus e dizer assim: não, Senhor, a culpa foi dele. A culpa foi dela. Ou melhor, a culpa foi do Senhor que me colocou nessa situação. Se o Senhor não tivesse me colocado nessa situação, eu não faria. Às vezes eu percebo um pouco disso. Eu acho que é Lemuel o nome do homem, não tenho certeza. Acho que é Lemuel, que em Provérbios ele diz assim: Senhor, não me dê muito não, para que eu não fique muito vaidoso e despreze o Senhor. Mas também não me dê pouco, para que eu não roube. Não me dê pouco, para que eu não roube. Lemuel está deixando muito claro: se eu roubar, é porque o Senhor me deu pouco. Não é por outra coisa. Eu não quero. Assim, eu não quero roubar. Então, me dê o suficiente. Porque senão o Senhor vai me obrigar a fazer isso. Percebem? Então, assim, é verdade. As pessoas fazem coisas que não deveriam fazer. Mas quando eu respondo de uma forma que eu não deveria responder, eu estou pecando da mesma forma e não vai adiantar eu fazer como Adão fez e apontar o dedo. Foi ele, foi ela, não vai adiantar. Eu tenho uma responsabilidade objetiva diante de Deus. Fui eu que reagi dessa forma. A responsabilidade é minha. Talvez você possa dizer assim: mas o que é que você quer que eu faça nessa situação? O que é que você acha que eu deveria fazer nesse tipo de situação? Vá, me diga aí, o que é que você acha que eu deveria fazer? A resposta é simples. O que é que você acha que Jesus faria nessa situação? Se pergunte só isso. O que é que você acha que Jesus faria? Aí você pode fazer. Se você puder dizer assim: eu vou agir agora exatamente como Cristo agiria, pode fazer. É assim mesmo. Você acha que Cristo responderia com pecado? Você acha que sendo insultado, ele responderia com insulto? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que como um cordeiro mudo, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Momento nenhum. Em momento nenhum. Quando ele estava sendo preso, Pedro saca a sua espada, achando que pode defender o Senhor, e tenta matar um rapaz lá chamado Malco. Graças a Deus ele consegue cortar apenas a orelha. O Senhor pega a orelha de Malco, coloca no lugar, restaura e diz: Pedro, guarde a sua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quiser, Pedro, eu posso pedir a meu pai e ele pode mandar 12 legiões de anjos para me tirar daqui. É impressionante como, nessa mesma narrativa, se você olhar em Mateus, quando Judas chega com todas aquelas pessoas a prenderem Jesus, era noite,
eles estavam lá num horto chamado Getsêmani, e naquele momento alguém pergunta, não tinha muita luz, né? Alguém pergunta a ele, é você o Senhor? E o Senhor Jesus diz assim, sou eu. Irmãos, o texto diz, todos caíram. Apenas porque ele falou, sou eu. Todos caíram. Ele nunca precisou de defesa. Nunca precisou. Ele sempre foi Deus. Quando Pilatos o desafia e diz, você é rei dos judeus? Ele diz, se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados estariam guerreando com você. O meu reino não é desse mundo. E ele simplesmente calado, alguém que nunca pecou, alguém que nunca errou, alguém que não merecia nenhum tipo de punição, ele se ajoelha, as pessoas colocam uma coroa de espinhos na sua cabeça, cospem no seu rosto, batem nele, xingam ele e ainda ficam perguntando, adivinha quem ele bateu? Adivinha quem ele bateu? Se você já passou por algo semelhante, se você já viveu algo semelhante a isso que o Senhor viveu, eu espero que você tenha obtido graça de Deus para fazer isso que Ele fez. Porque se eu passar, irmãos, se eu passar por tudo isso que Cristo passou, não é mais do que o que eu mereço. Não tenha dúvida disso. Não é mais do que o que eu mereço. E quantas vezes, passando por isso, merecendo como pecador que sou, ajo de forma tão pecaminosa, e transfiro a culpa a outros. Quantas vezes? O próprio Cristo não fez isso. Não fez. Não adianta, irmãos, a gente querer fazer como Adão. Transferir a nossa culpa, sabe? A culpa é sua, a culpa é minha pelos atos que nós cometemos. A culpa é de cada um. Se a pessoa provocou, ela vai ser culpada e vai dar conta disso diante de Deus. Se eu cair na provocação, eu sou culpado e vou dar conta disso diante de Deus. Não adianta as mulheres olharem e dizerem, não, o pecado está nos olhos dos homens. Não adianta os homens olharem e dizerem, não, o pecado está no modo como as mulheres se vestem. O pecado é uma responsabilidade pessoal, minha e sua, de cada pessoa. Deixa eu só propor agora para você um modo bíblico de tratar a culpa. Já que transferir para o outro não vai adiantar, já que maquiar não vai adiantar, nós vamos continuar nesse estado. Deixa eu mostrar para vocês como é que a Bíblia trata disso. Gênesis 3, versículo 21, mostra o Senhor começando a tratar a culpa do homem. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Eles tinham providenciado, Adão e Eva tinham feito uma roupa de folha de figueira que ia apodrecer. Mas o Senhor tira a vida de um animal inocente por causa do pecado de Adão e Eva, e com a roupa, com a pele desse animal, faz uma roupa para Adão e Eva. Era uma roupa que deveria ter uma durabilidade muito maior. Não seria definitiva, né? Mas teria uma durabilidade infinitamente maior do que as folhas das figueiras. Logo depois disso, o próprio Senhor estabelece um rito sacrificial que permaneceu por todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento, as pessoas, pela fé, apresentavam animais diante de Deus, quando elas percebiam que pecaram. Quando elas percebiam que tinham errado, elas levavam um cordeiro, uma ovelha, um carneirinho, de 1 ano, sem defeito nenhum, que nunca tivesse trabalhado, apresentava ao sacerdote aquele cordeiro, aquela ovelhinha branquinha, bonitinha, apresentava diante do sacerdote, colocava a mão sobre aquela ovelha, o sacerdote vinha
com um cutelo, com um punhal, cortava a garganta daquele animal, enquanto a pessoa segurava aquele animal e via ele tremer, e via a sua vida se esvair, e o seu sangue cair no chão, para que ele não morresse. Durante todo o Antigo Testamento foi assim. O Senhor providenciou para que qualquer pessoa que pela fé, entendesse que o seu pecado seria perdoado, porque aquele animal estava morrendo, Deus o perdoaria. Mas acontece que ele voltaria a pecar de novo, ele voltaria a errar de novo, e aquela culpa voltaria a se instalar nele de novo, e outro animal deveria morrer. Isso aconteceu por todo o Antigo Testamento, até que diz o autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo sangue, pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hoje não é preciso que nenhum outro animal morra. Nós não precisamos segurar uma ovelhinha enquanto ela estremece sob a nossa mão, morrendo, perdendo a sua vida por causa do nosso pecado. O próprio Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário por causa disso, para mostrar a mim e a você um modo definitivo e permanente de cuidar da nossa culpa. Ou seja, Ele já providenciou aquilo que é necessário para cuidar do sentimento de culpa que pode perturbar você, que pode desestabilizar o seu emocional. Ok, aí você pode dizer assim, legal, Cristo morreu na cruz e já há um suprimento para tratar da minha culpa. Por que é que eu me sinto culpado ainda? Por que é que eu não estou em paz ainda? Por que é que eu não consigo encontrar tranquilidade? Isso acontecia com Lutero. Não sei se vocês viram aquele filme Lutero. É interessante você ver Lutero esfregando o chão mais do que todo mundo. O tutor dele, o orientador dele, passa por ele e diz assim, Lutero, o chão já está brilhando, que já dá para ver refletido o seu rosto. E Lutero dizia, mas eu não consigo encontrar paz. Por mais que eu faça, eu não consigo encontrar paz. Eu continuo a me sentir culpado. Por mais que eu me esforce, ele não conseguia encontrar paz. Talvez você nessa noite esteja nessa situação de Lutero e se perguntando, pastor, você está aí dizendo que Cristo morreu, que há um suprimento para acabar com a minha culpa, por que é que eu não encontro? Por que é que esse suprimento não é aplicado à minha vida? Por que é que eu não me sinto assim? Provérbios 28, 18, diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que eu preciso, o que você precisa, para que essa solução, para que esse antídoto produzido por Cristo na cruz do Calvário possa curar a nossa culpa, é assumir que somos pecadores, é parar de bancar o bonzinho, sabe? É parar de bancar o injustiçado, é parar de dizer assim, não, está todo mundo contra mim, sabe? Todo mundo, isso não acontece com ninguém, isso acontece comigo. O que eu e você precisamos fazer é assumir que somos pecadores, é reconhecer diante de Deus, Senhor, eu pequei, a culpa é minha. O que eu fiz é uma ofensa ao Senhor, não é um pecadinho. O que eu fiz desagrada e ofende a sua santidade. Não é uma falha qualquer. O que eu fiz porque eu sou pecador mesmo. Eu não fiz porque o outro me motivou.
Eu fiz porque eu sou pecador. É isso que eu e você, irmãos, precisamos fazer. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Davi, no Salmo 32, ele faz uma descrição de como estava a sua alma. Eu acho que se Davi, irmãos, dissesse aquilo na mesa de um psicólogo, na sala de um psicólogo, se ele sentasse lá e dissesse exatamente como ele fala aqui no Salmo 32, versículo 3, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Imagine você sentar na frente de um psicólogo e dizer isso a ele: eu pequei contra Deus, e por causa disso, a minha alma está secando. Por causa disso, eu não encontro alegria. Por causa disso, eu não consigo sorrir, eu não consigo sair de casa, eu não consigo sair da cama, eu não consigo ter ânimo. E aí Davi diz no versículo 4, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Dia e noite. Davi estava dessa forma, irmãos, porque ele sabia que tinha pecado. E ele estava encobrindo a sua transgressão. Ele não queria assumir. Ele dizia que o erro era de outro. E eu posso ficar imaginando Davi dizendo: e quem manda Batseba tomar banho naquele lugar? Ela não sabia que daqui de cima dá para ver ela. Ela não sabia disso. Mas enquanto ele tentava mascarar a sua culpa, ele mesmo diz: os meus ossos secaram, a tristeza se apoderou da minha alma. E eu posso perceber que isso é a mão de Deus pesando sobre a minha vida. Eu não consigo ter alegria. O apóstolo João, escrevendo sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. A verdade não está em nós. Enquanto eu e você, irmãos, não assumirmos as nossas culpas, não assumirmos os nossos erros, não assumirmos a responsabilidade por aquilo que fizemos, nós não vamos encontrar perdão, nós não vamos encontrar paz, nós não vamos encontrar tranquilidade, nós não vamos encontrar alegria, não tem jeito. O mesmo Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz no começo, que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, ele termina dizendo: mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O mesmo apóstolo João, que na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 8, começa dizendo: se confessarmos os nossos pecados, começa dizendo, capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Ele continua no versículo 9, ele completa: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que eu e você precisamos fazer, irmão. Se você tem vivido sob o peso da culpa, se você não consegue encontrar paz, se você não consegue encontrar um pingo de alegria para viver, se você não consegue lidar com os erros do passado, apesar de Cristo ter morrido por você, apesar de você ter consciência de que você conhece ao Senhor, o que eu quero dizer a você nessa noite é: assuma os seus erros, assuma mesmo, sabe? Pare de estar transferindo para o outro. Pare de estar culpando Deus que Ele colocou nessa situação. Pare de estar culpando ao Senhor que não lhe deu o suficiente, por isso você teve que roubar. Sabe, pare de estar se fazendo de coitadinho. E assuma seu erro diante do Senhor. Sabe, se coloque diante de Deus, diga: Senhor, eu pequei, faça como Davi. Confesse ao Senhor, sabe? É o único modo, irmãos,
da sua culpa ser tratada, ser restaurada, a sua alma, dela ser apagada. Não tem outro jeito. Não adianta, por exemplo, a gente fazer como Lutero fazia, que esfregava o chão até quase sair sangue de seus dedos. Não adianta eu e você querermos trabalhar na igreja dia e noite sem parar, como se a gente morasse na igreja, para de alguma forma compensar o nosso erro. Não compensa. A única coisa que compensa o meu erro e o seu é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que vem sobre a sua vida e sobre a minha vida, quando eu confesso o meu pecado e deixo, e abandono. Não adianta eu me esfolar de trabalhar na igreja, dia e noite, dia e noite, dia e noite, enquanto eu continuo pecando, enquanto eu continuo errando, como se o meu trabalho fosse, diante de Deus, justificar o meu erro. Não vai. Eu não consigo, com o meu esforço, pagar o preço do meu pecado. Você não consegue, não tente. É um serviço de tolo, você nunca vai conseguir. O que você precisa para tratar a culpa, para tratar o seu passado, para tratar os erros que você cometeu e que nem você mesmo consegue perdoar, o que você precisa é confessar e deixar. Só isso. Acabou. Depois disso, ainda que o diabo continue a perturbar você, continue a lançar no seu rosto os seus erros do passado, olhe para a palavra de Deus, olhe para aquilo que Paulo escreveu quando escreveu aos Romanos, e ele disse: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, pare de se remoer com erros que você já confessou, que você já abandonou, que você já entregou aos pés de Cristo. O próprio Deus, irmãos, o próprio Deus diz a sua palavra, que Ele jogou isso no mar do esquecimento. Você não precisa lidar com isso. Se você confessou e abandonou, não precisa. Não interessa o que foi. Não interessa. O Senhor está disposto a te perdoar. Algumas pessoas nunca conseguiram viver em paz porque em algum momento de sua vida fizeram um aborto. E depois perceberam a atrocidade do que fez. Tirar a vida de uma criança totalmente indefesa, que não podia fazer nada, simplesmente nada, que não podia apresentar a menor resistência. E às vezes essa pessoa se culpa por isso a vida toda, irmãos. Como se tivesse cometido o pecado imperdoável. Realmente, é um pecado terrível. Ninguém deveria fazer isso. Ninguém deveria fazer. Mas não há pecado que não possa ser coberto pelo sangue de Cristo. Não há pecado, irmãos. Não há, de nenhum tipo, de nenhum modo, que não possa ser perdoado. É essa a proposta bíblica para tratar do estado de culpa. Entender que Cristo levou sobre o madeiro os nossos pecados, as nossas dores, as nossas culpas, Ele tomou sobre si. E se eu as confesso e deixo, não existe nada e nem ninguém que possa me culpar outra vez. Nada e nem ninguém. Você pode ficar livre. Você pode voltar a sorrir. Para eu terminar, deixa eu só te dar um conselho. Algumas vezes a gente acaba lidando com um sentimento de culpa que não é verdadeiro, mas é fruto apenas do nosso orgulho, é fruto apenas da nossa vaidade. Os irmãos da portaria, acho que entregaram a vocês, eu fiz 50 cópias, eu acho que dá para todas as famílias. Um texto que o título é assim: querida mamãe, não desperdice a sua culpa. Não desperdice a sua culpa. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser
que em determinado momento você tem uma culpa que seja realmente legítima, mas às vezes não é. Às vezes nós somos cobrados por coisas que não deveríamos realmente oferecer, por coisas que não são realmente culpas nossas. Por exemplo, quando um filho, às vezes crescido, olha para você e conta que o quanto ficou triste e o quanto ainda lhe culpa, porque você não deu a ele determinada coisa, porque ele não teve determinado brinquedo que outra pessoa teve. E quantas vezes a gente se martiriza por isso, né? Muitas vezes a gente não deu, porque não tinha como dar. A gente ofereceu o melhor que a gente podia. Mas algumas vezes, na adolescência, algumas vezes na juventude, esse filho volta para lembrar a gente que a gente não fez isso por ele. E a gente acaba se assombrando por isso. Isso não é uma culpa que você deva levar. Isso não é uma culpa real. Se você realmente fez o que você podia pelo seu filho, não se entristeça por isso. Não se entristeça por acusações que não são verdadeiras. Se você sabe, e na maioria das vezes nós fazemos o que podemos e até o que não podemos pelos nossos filhos. E se você fez isso, descanse, sabe? Descanse em Deus, até o momento em que Deus possa tratar o coração de seu filho e ele perceber que está errando ao agir dessa forma. Mas se a cobrança dele for verdadeira, se ele está te falando sobre algo que você fez mesmo, peça perdão a ele. Sabe? Peça perdão a ele pelo que você fez. E diga, meu filho, eu errei mesmo. Eu não devia ter agido assim. Por favor, me perdoe. É o que nós precisamos fazer. Não vai adiantar nada a gente passar a vida remoendo a culpa de ter errado com os nossos filhos. Não tem como voltar. Não tem. Não tem jeito. Os erros que eu cometi com Evelyn, eu não tenho como rebobinar e dizer, vou dar um jeito de consertar agora. Não tem jeito. E eu e você não temos como agora dizer assim, bom, já que eu não tenho como me consertar, já que eu não tenho como restaurar, já que eu não tenho como fazer o certo, eu vou me punir agora, o resto da minha vida. Isso não é bíblico. Isso não é cristão. Cristo levou sobre ele toda a nossa culpa, todo o nosso erro. Nós podemos confessar, abandonar e sentir paz em Cristo. É essa a proposta bíblica para a gente lidar e tratar a culpa de uma forma adequada, de uma forma que realmente glorifique ao Senhor. Vamos orar então? Vamos orar e depois nós vamos cantar uma música. Senhor Jesus, o Senhor sabe a quantidade de falhas que nós temos. São tantas que nós não conseguimos sequer enumerar. E na multidão dessas falhas, Senhor, a gente acaba se sentindo culpado porque erramos verdadeiramente. Queremos pedir ao Senhor que nos conceda a graça, Deus, para entendermos que o único modo de vencermos a culpa que afeta a nossa alma e que nos entristece é confessar e abandonar. De nada vai adiantar a gente querer ficar se entristecendo, quando na cruz do Calvário o teu sangue já foi derramado pelo perdão dos nossos pecados. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que venha aplicar essa verdade ao coração dos meus irmãos aqui presentes. O Senhor sabe quantas pessoas aqui, Senhor, têm sofrido e carregado culpa por coisas que fizeram no passado, que não fazem mais, por erros que cometeram na juventude, Senhor, mas que não fazem mais. O Senhor sabe quantos pais aqui nessa noite, Senhor,
se entristecem porque falharam gravemente com seus filhos e não tem mais como consertar, não tem como voltar atrás. Maridos que erraram com suas esposas e que não tem como apagar o seu erro. Esposas que ofenderam terrivelmente os seus esposos e que não conseguem mais restaurar. Deus, no nome de Jesus, ajuda cada um destes irmãos a olharem para a cruz e de forma sincera chorarem diante do Senhor, arrependidos pelos seus erros, e abandonarem ali na cruz toda a culpa, abandonarem aos seus pés toda a culpa, Senhor, lembrando que agora nenhuma condenação pesa sobre eles. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Deus, no nome de Jesus, que venha ajudar aqueles esposos que não conseguem encontrar paz pelos seus erros, aquelas mães que não conseguem encontrar paz pelo que fizeram às suas famílias. Pai, no nome de Jesus, trata o coração dessas pessoas, para a glória do nome do Senhor. Ajuda-os, Deus, para que eles possam encontrar paz no Senhor. Ajuda-os a perceber que não adianta de nada conversar horas e horas e horas com alguém, se eles não confessarem e abandonarem. Se eles não entenderem, Senhor, que só o Senhor pode perdoar o pecado e livrar o homem da culpa. É só o Senhor quem pode fazer isso. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem feito isso por nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Nós te oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém.